Olá, irmãos. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Estou cumprimentando você e desejando a você que haja muita paz no seu coração, que você esteja gozando de saúde, tenha alegria. E se porventura você não estiver gozando de boa saúde, eu desde já peço a Deus e oro para que você seja curado, seja qual for a sua enfermidade. Se você está tristinho com alguma coisa, preocupado com alguma coisa, meu conselho é que você deposite a sua confiança em Deus. Creia nele, creia no seu poder, busque a Deus, tenha intimidade com ele. Se você tivesse um médico muito amigo seu, qualquer enfermidade você recorreria a ele, nem que fosse para aconselhar a que médico deveria ir, especialista naquela área. Mas se você é amigo de Deus, se você tem intimidade com Deus, Ele é médico de toda e qualquer área do seu organismo, todo e qualquer tipo de enfermidade. Ele é clínico geral. O Espírito Santo de Deus opera maravilhas em qualquer área do seu corpo, seja no físico, seja no mental, no espiritual. O importante é você ter paz no coração, alegria na sua alma. Que Deus abençoe você. Você e quem estiver junto com você, me ouvindo nesta hora. Como sempre fazemos, queridos, vamos ler um pequeno texto e depois uma breve oração, para então meditarmos naquilo que nós lemos. Eu continuo falando em Mateus, agora já no capítulo 11, e eu vou ler do versículo 7 ao 12 apenas. Portanto, 6 versículos, né? Incluindo o 7 e o 12, dá 6 versículos. Diz assim a palavra do Senhor, preste muita atenção. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhe digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor do reino de Deus, dos céus, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Somente até aqui, não foi versículo 12, foi versículo 11. Somente até aqui, vamos orar. Querido Deus, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti em oração no dia de hoje, agradecidos, ó Pai, por todas as bênçãos que Tens derramado em nossas vidas, pelo cuidado que Tens para conosco, pelos livramentos que Tu nos tens dado, Senhor. Está tão difícil hoje caminhar nas ruas, dirigir nas estradas, até mesmo, Senhor, ficar dentro de casa, às vezes ouvindo uma reportagem ou qualquer coisa, até isso está perigoso, porque não são apenas os acidentes, os males, as enfermidades que nos atingem, mas tem coisas que entram pelos ouvidos e até pelos olhos. É por isso que a Tua palavra recomenda. Cuidado, a concupiscência dos olhos. Pai Santo,
Obrigado, porque tens cuidado de nós também nessa área. Nos tens protegido, nos tens abençoado, nos tens sustentado, tens curado as nossas enfermidades, sanado as nossas mazelas. E mais do que isso, Senhor, tens alegrado o nosso coração. Obrigado por isso, Senhor. Quando lembramos que não somos merecedores de nada disso, mas Tu, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo cuidado que tens para conosco, nos tens propiciado todas essas bênçãos, além da bênção maior que é a salvação da nossa alma. Obrigado, Pai. Te agradeço por tudo em nome de Jesus. E agora, Pai, que temos lido a Tua palavra, eu peço a unção do Teu Espírito para que a meditação que possamos ter na Tua palavra seja realmente abençoadora, verdadeira, digna de Ti, Senhor, para abençoar os Teus filhos. Por isso, consagro a Ti os meus lábios, o meu pensamento, todo o meu ser, Senhor, te peço, usa-os segundo o Teu querer, para abençoar vidas que estão ao alcance da nossa voz. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, viemos já há alguns dias falando no livro de Mateus, e obviamente toda a palavra de Deus é importante. Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os quatro evangelistas, todos têm coisas maravilosas para narrar, inclusive alguns narram até os mesmos acontecimentos, e isso é bom porque confirma. Mas nós estamos no livro de Mateus. Até então estávamos lendo já no capítulo 10, agora passamos para o capítulo 11, onde nós lemos somente a metade de um assunto. Aqui, se você ler do início, versículo 2, por exemplo, começa dizendo que João enviou seus discípulos a falar com Jesus. Os mensageiros de João Batista foram a Jesus. Ele queria uma confirmação a respeito de o que o ministério dele o havia preparado para fazer. O que Deus o havia chamado para fazer. Deus havia chamado João para anunciar a Cristo, anunciar o Rei Jesus, o Salvador Jesus, o Messias, o escolhido, o enviado, o ungido de Deus, para propiciar a salvação àqueles que nele crescem. Esta foi a missão, por assim dizer, de João Batista. Cada profeta, cada discípulo teve o seu ministério, teve o seu trabalho ministerial exercido, e cada um parece que cuidava de uma área especificamente, embora todas as áreas concorriam para o anúncio das boas novas de Jesus Cristo. Quando Deus estava enviando Jesus ao mundo, gerando ele no ventre de Maria através do seu Espírito, também João foi gerado no ventre de Isabel, prima de Maria. E esse João Batista nada mais é do que o filho de Isabel. E parece que era uma família muito consagrada a Deus, tanto assim que Deus escolheu duas mulheres da família, né, Maria e Isabel, para gerarem pessoas ungidas por Deus para um ministério santo de anunciar as boas novas. Jesus Cristo veio
como Senhor, como Salvador da humanidade, veio para viver, pregar, curar, libertar, morrer na cruz por nós e nos abrir o acesso aos céus, o acesso a Deus, vamos dizer assim, pelo derramar do seu sangue na cruz do Calvário. Mas alguém veio antes para falar a respeito dele, para abrir, introduzir os caminhos para ele. É quase assim como quando alguém vai inaugurar uma loja, algo muito grande, e manda um carro de som primeiro, passar uns dias naquele bairro, naquela cidade, anunciando, olha, vai abrir isso, assim, assim, assim. É mais ou menos a mesma coisa no sentido figurado, prestem atenção. Só que muito mais importante. E veja que tinha que ser um homem santo para anunciar um outro santo que viria, que era o Filho de Deus encarnado num homem, num ser humano. Podem compreender isso? Pois bem, os discípulos de João foram lá conversar com Jesus e depois foram embora, voltaram para dar as notícias a João. Então o versículo 7 começa dizendo assim: quando os discípulos de João foram embora, Jesus então começou a dizer ao povo a respeito de João. A obra de Jesus era tão importante, tão grande, que ele talvez ainda não houvesse dado um ênfase que deu agora nessa palavra ao povo a respeito de João. Ele deu total credibilidade àquele que veio antes dele, não para fazer o que ele estava fazendo, ou o que ele ia fazer, mas para anunciar a ele. Porque para anunciar algo grande, tem que ser alguém de confiabilidade, tem que ser alguém que seja respeitado, seja conhecido como alguém que tem essa autoridade. Então veja o que ele diz. O que vocês foram ver, ele disse ao povo, o que vocês foram ver no deserto? Todos sabemos que João estava ali às margens do Jordão, anunciando Jesus Cristo, a chegada de Cristo, a chegada do reino de Deus. O reino de Deus já existia, através de Deus, obviamente, mas agora Deus estava ampliando o seu reino. Como? Mandando aquele que seria o único que poderia morrer numa cruz para salvar aqueles humanos que desejassem a salvação, aqueles humanos que confiassem em Deus e que recebessem a Cristo como Senhor e Salvador para serem lavados dos seus pecados e voltar à comunhão com Deus. Então veja bem, o que vocês vieram ver? Um homem vestido de roupas finas? Não. Não, primeiro ele pergunta, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que mais tinha no deserto era provavelmente as margens do Rio Jordão, devido ao terreno úmido, até porque é um rio que inundava de vez em quando, passava das bordas, mas mesmo junto ao rio, as bordas do rio sempre são úmidas. E ali nasce um junco, que é conhecido também como uma cana. Eu lá na Europa conheci, aqui nós temos, por exemplo, a cana-do-açúcar. Essa cana-do-açúcar não é essa que Jesus está falando aqui. A cana que dá às margens do rio, em terreno árido, mas úmido por causa do rio, é um outro tipo de cana que é da família do bambu. Veja bem, a sua raiz pode ser até comestível, mas ela não é. É cana, não é também cana brava não, nós vamos interpretar. Eu conheci essa cana na Europa.
Um caniço agitado pelo vento? Essa é uma pergunta dele. E ele repete agora: o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Não. João era humilde. João não era rico. João não tinha dinheiro para se vestir de uma forma, vamos dizer assim, luxuosa. Não. Ele usava a coisa mais simples. Roupas feitas com pele de cordeiro. Um caniço agitado pelo vento? Não. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Não. Veja bem, os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. João não era um homem de palácio. João era um súdito do rei Jesus, mas assim como Jesus, também ele não vivia em palácios. Aliás, a veste de João era com pele de camelo, queria desculpar. Pele de camelo. E tem mais, ele se alimentava, sabe com o quê? Mel silvestre, que é o mel das abelhas que vivem nos lugares áridos, e gafanhotos. Para quem não sabe, gafanhoto é muito nutritivo. Gafanhoto tem muita proteína. Os países asiáticos comem gafanhotos fritos. Dizem que é uma delícia. Pois bem, os que vestem roupas finas moram em palácios reais. E ele reafirma: sim, o que foram ver? E aí ele diz: um profeta? Ah, agora ele confirma. Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Veja bem, consta na palavra de Deus que João foi o último servo de Deus que veio para exercer o ofício de profeta, que veio com essa finalidade. A profecia no estilo antigo dos profetas do Velho Testamento eram pessoas preparadas. Samuel, se me falha a memória, acho que foi Samuel, não me foge agora. Não, Elias. Elias tinha uma escola de profetas, que nada mais é o que nós chamamos hoje de um seminário. Claro que naquela época o estudo era bem mais escasso, mais limitado. Para começo de conversa, não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento ali estava sendo vivido, exercido. Pois bem, então João foi, na realidade, o último dos, oficialmente falando, profetas designados por Deus para anunciar, no caso dele, anunciar a Cristo. Praticamente quase todos os outros profetas também falaram de Cristo, começando até lá por Isaías e todos mais. Muitos falaram de Cristo de uma maneira direta ou indireta, muitos falaram de Cristo. Inclusive aqui vai ter uma palavra que você vai ver ao final e vai entender. Um profeta, sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito. Está escrito aonde? Está escrito lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1 do Velho Testamento. O que Malaquias disse a respeito dele? Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, adiante de Cristo. Antes de enviar a Cristo oficialmente dito, ou seja, antes de Cristo exercer seu ministério, João o anunciou. Eis que envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. O profeta Malaquias disse isso. E agora Jesus citou. Está escrito lá que viria alguém para aplanar o caminho para eu passar. Ou seja, avisar, anunciar. Olha, vai vir um aí maravilhoso. João Batista chegou a dizer: eu não sou digno de amarrar as alpargatas dos seus pés, ou seja, as sandálias. Inclusive,
João Batista, que batizava as pessoas que se arrependiam dos seus pecados, o famoso batismo nas águas, que tem essa finalidade, declarar o arrependimento da pessoa que quer seguir a Cristo. E dizia, eu não sou... Quando Jesus foi a ele para ser batizado, veja bem, ele disse, eu não sou digno. Mas Jesus, como que exigiu dele, no bom sentido da palavra, né? Amigavelmente, não é importante que se cumpra a palavra. E a palavra mais tarde era conhecida. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E Jesus foi o primeiro a dar o exemplo. Ele mesmo quis ser batizado. Então, este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Agora, o último versículo, que é o versículo 11, eu quero falar de algo tão sublime, tão importante, que vou dizer uma coisa para você, eu não tenho inveja, obviamente, eu sou um cristão, admiro sim como Jesus honrou a João Batista. E isso aqui é um exemplo para dizer a você que Jesus nos honra também. A você, meu irmão, minha irmã, que entrega um folheto na rua, a você que faz uma oração por uma pessoa que vai lhe pedir uma oração, a você que leva uma palavra para um incrédulo se converter, a você que procura, de certa forma, disseminar o Evangelho, você procura espalhar a palavra de Deus com todas as dificuldades que o mundo oferece, com todo o constrangimento que às vezes nos é imposto, mas importa que seja pregado o Evangelho em todos os lugares. E quando você fala do Evangelho para alguém, quando você diz àquela pessoa, por exemplo, que reclama com você, a vida está ruim, a vida não presta, só acontece ruim, só acontece... E aí você diz para a pessoa, olha, conheça Cristo. Cristo vai mudar para melhor a sua vida. E isso não é balela, não. Isso não é conversa para boi dormir, isso é verdade. Quando conhecemos a Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador, e procuramos então segui-lo, fazer a sua vontade, a nossa vida muda por completo. Você passa a viver mais suavemente. Jesus disse que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Se você entender a palavra de Deus, se você entender a obra que Cristo fez na terra, que Deus fez através de Jesus Cristo, se você compreender, aceitar e receber, você tem a sua vida mudada. A principal, vamos dizer assim, obra de Jesus Cristo em relação a nós é a obra de salvação. Isso é o óbvio. Se ele não morresse na cruz por nós, nós não teríamos salvação. Mas veja bem, com esse pacote da salvação vem muitas outras coisas, inclusive a paz interior, inclusive a alegria no Espírito Santo, a compreensão de todas as coisas que Deus nos dá através da sua palavra, a compreensão para podermos viver dignamente e viver tranquilamente, temos que compreender. Você pode compreender isso? Se você vê um carro funcionando, você nunca parou para pensar assim, como é que é esse negócio de motor do carro que faz o carro rodar? Eu não entendo isso. O leigo, né? Mas aquele que já viu um motor desmontado, ou que lhe foi explicado, ou que fez um curso profissional de motorista profissional aprende muitas coisas sobre o motor, sobre o que é um eixo vira-prequim, sobre o que é uma biela, sobre o que é um pistão,
sobre o que é um eixo de comando de válvulas, o que são válvulas, o que são segmentos, tudo sobre o motor do carro a pessoa aprende. E quando aprende, passa a compreender melhor. Aprendeu, aconteceu alguma coisa, deve ser isso assim, assim. Compreende melhor e trata melhor o motor, cuida melhor do carro, porque sabe o que pode estragar ou não estragar. A mesma coisa no reino de Deus. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, através de ou cursos pequenos mesmo que sejam, ou a pregação da palavra na sua igreja, seja ela qual for, a explanação da palavra, aquilo que o seu pastor, o mestre, o profeta, o sacerdote da sua igreja lhe fala, se você compreender, você vai viver melhor, vai entender melhor. Pode compreender isso? A palavra de Deus nos torna sábio para todas as coisas, é o que diz a palavra. Então veja bem, aqui no último versículo ele diz o seguinte: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Oh meu Deus, João Batista foi um profeta? Foi. Mas Elias também não foi. Quantos não foram profetas? Nós temos na Bíblia, temos os profetas maiores, os profetas menores, uns que escreveram mais sobre o assunto, outros que escreveram menos. Quantos profetas tem na palavra de Deus? Eu não preciso enumerar. Por que João Batista foi maior? Porque todos eles anunciaram a Cristo, mas João Batista teve a honra de conhecê-lo pessoalmente. João Batista teve a honra de ser até primo, humanamente falando, de Jesus. Tá certo? Primo de segundo grau, e daí? Mas ele creu, ele confirmou aquilo que ele anunciou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que o Deus o inspirava para pregar lá no deserto, aconteceu e ele viu com seus olhos e tocou em Jesus. Inclusive o batizou nas águas. Olha a honra que Jesus está dando a ele agora. É por isso que eu digo, quanto mais você falar de Jesus, quanto mais você anunciar Jesus, quanto mais você mostrar ao mundo que você é um cristão, que é salvo em Jesus Cristo, mais Jesus vai te honrar. E ele disse uma coisa agora aqui importante, olha só. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, ou seja, entre os homens, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus ainda é maior do que ele. Parece uma contradição, não parece? Pode parecer, mas não é. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que João Batista foi um servo de Deus honrado, foi um homem honrado, porque teve o privilégio santo de vir, antes de Cristo, anunciar que Cristo vinha, anunciar quem era Cristo. Ele veio aplanar os caminhos, ele veio fazer aquela trilha, aquele caminhozinho, para que agora viesse Jesus e anunciasse a salvação, e mostrasse a salvação, e praticasse o ato de nos salvar. João Batista não só o anunciou, como esteve com ele, presta atenção, como deu a sua vida pelo Evangelho. Mas isso é o sumo, é o supra-sumo. Mas você, meu irmão, minha irmã, que nos dias de hoje, presta atenção,
nos dias difíceis de seguir a Cristo hoje. Por que é difícil seguir a Cristo? Porque o mundo oferece uma gama de coisas erradas e aparentemente boas, boas para a carne, mas ruins para o espírito. Boas para você ter prazeres mundanos, mas para você ter prazer no reino de Deus, não. E as coisas chamam. Você vê como os nossos jovens são chamados para tudo que não presta, são atraídos. Essa palavra chamado tem o sentido de atraídos. O mundo atrai. Há muitos crentes que estão vivendo os prazeres do mundo. Mas você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que consagrou a sua vida ao Senhor, que está vivendo nesse mundo hostil, mas procurando andar na presença do Senhor, anunciar a Cristo com a sua vida. Oh, pastor, eu não sei pregar. Sim, você pode não saber pregar, pode não ter a vocação de falar, mas deixa eu dizer uma coisa, você sabe viver. Viva com dignidade. Viva na presença de Deus. Honre ao Senhor. E isto já é uma pregação. A sua ida à casa do Senhor, as orações que você faz, o louvor que você dedica a Deus, o ouvir da palavra para que possa praticá-la, os seus dízimos e ofertas, tudo que você faz em prol do reino de Deus é uma pregação para os outros que estão vendo você fazer isso. Quem sabe até os da sua própria casa, da sua família. E assim como Jesus honrou João Batista, ele vai honrar você também. Ele vai dizer lá nos céus, Pai, este fulano é nosso. Ele creu no meu sacrifício da cruz do Calvário. Este que tu me deste, trouxeste a mim, e eu salvei com o derramar do meu sangue. Fulano, seja quem. Então, certa feita, Jesus disse, aquele que tiver vergonha de mim, eu também terei vergonha dele diante do meu Pai. Mas aquele que não se envergonhar de mim, eu também não me envergonharei dele diante do meu Pai. Então, queridos, vejam bem, vivam um cristianismo santo. Não importa o que digam, não importa a censura, não importa nada. Importa que você é um homem, ou uma mulher, ou um jovem que seja, salvo em Jesus Cristo, para viver a santidade do nome de Deus. E Jesus vai honrar você diante do Pai. Pode compreender isto? Vamos agora fazer uma oração para encerrar. Que Deus abençoe você. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio santo de poder pregar a Tua palavra. E de ter do outro lado, Senhor, alguém que queira ouvi-la, mas mais do que isso, que queira aprender e obedecer. Pai Santo, abençoa estas pessoas que estão do outro lado também. Eu sei que Tu tens me abençoado e estás abençoando o meu lar, a minha família, mas estás abençoando também a Tua igreja, o Teu povo, do qual eu faço parte. Eu não sou melhor que eles. Nós somos Teus servos. Estamos aqui para Te servir e Te adorar. As regalias teremos lá nos céus. Podemos entender, Senhor, que aqui a vida é de dificuldade, é de luta, é de sofrimento. Mas ela pode ser prazerosa quando a vivemos ao Teu lado, ao lado de Jesus, seguindo a Jesus. Pai Santo, recebe a nossa consagração a Ti. Eu consagro a Ti todos os meus ouvintes nesta hora,
estão ouvindo a tua palavra pelos meus lábios. Pai Santo, abençoa. Sara os enfermos, liberta os oprimidos e salva os perdidos. Para a honra e glória do teu nome. E em nome de Jesus. Que a graça do teu Filho Jesus e que o teu amor, a comunhão com o teu Santo Espírito, esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.